Rússia está atacando a Ucrânia como nunca, ou seja, estamos vendo que a guerra está tomando uma escalada gigante dessa vez. E, aliás, o que os russos estavam querendo foi a decisão que a OTAN tinha feito, ou seja, de enviar armas para a Ucrânia para serem atingidas em território russo, ou seja, atacar os russos de forma indireta, né? Mas, acredite ou não, isso aí foi uma das melhores coisas que aconteceram para os russos, porque agora eles conseguiram o direito de simplesmente dar um ataque mais forte na Ucrânia e, aliás, sem o devido julgamento, já que a Ucrânia está recebendo ajuda de outros países, né? E hoje eu vou te explicar tudo o que está acontecendo, porque assim, gente, antes, desde o início, quando começou a guerra, a gente já sabia que a OTAN estava financiando essa guerra. Só que assim, né, a guerra de financiamento pela OTAN era só dentro do território ucraniano, ou seja, as armas entregues pelos membros da OTAN não passavam das linhas onde eram territórios ucranianos, ou então onde os russos haviam tomado dos ucranianos, como a Crimeia, que eram regiões que ninguém sabia de quem é o que, tá? Só que agora, a nova decisão que foi feita simplesmente põe com que esses mísseis de outros países sejam entregues para os ucranianos e os ucranianos ataquem os russos em territórios russos. Ou seja, de forma indireta, a gente está vendo que a OTAN está criando uma espécie de participação muito grande dentro dessa guerra. Será que isso aí pode dar uma trela até mesmo para que Vladimir Putin queira posteriormente atacar esses países? Já que, querendo ou não, são armas deles que estão atacando os russos. Não faz um sentido? Pois é. Então, devido a esse apoio tão grande que a OTAN fez de enviar armas, de todo mundo colaborar, por exemplo, assim, vamos dizer a Alemanha. A Alemanha antes ela não colaborava com essa situação. Ela falava, não vou enviar meus mísseis porque eu tenho medo de rolar um ataque, né? Tipo assim, de eu entregar mísseis para a Ucrânia e depois a Ucrânia atacar os russos e aí os russos vêm e me atacam. Pois é, a Alemanha pensava nisso, mas já que agora a OTAN inteira está entrando nesse propósito louco, a Alemanha já decidiu entregar esses mísseis, ou seja, diretamente a gente pode ver que a Alemanha está participando dessa guerra e financiando a guerra, ou seja, agora, mais do que nunca, a gente tem declarado que a guerra não está contra a Ucrânia. Embora a gente já soubesse disso, a gente já soubesse há muito tempo que a guerra não era contra os ucranianos, e sim contra a OTAN. Mas dessa vez estamos vendo uma interferência muito maior e fazendo com que os russos ataquem muito mais, então, os ucranianos, tá, gente? E o que eu quero dizer para vocês e que eu acho que é mais importante? Gente, vamos lembrar que, assim, né, isso tá rolando por agora, tá? E acredite ou não, a maioria da influência que vem em cima disso, principalmente da OTAN, é dos Estados Unidos, tá, gente? A gente tem até os próprios representantes dos Estados Unidos que tomaram essas decisões, que fizeram praticamente uma articulação muito grande para que isso aconteça. Então, sobre o governo de Joe Biden, né? Embora a gente saiba que nos Estados Unidos está tendo um probleminha eleitoral lá, a gente está vendo que tem o Trump com umas questões muito loucas dele, que eu não vou nem citar aqui, e até mesmo o Biden com outras questões piores ainda, a gente tem que falar que, assim, né, são governos diferentes e se Trump entrar, Trump não vai colaborar com essa questão, né? Trump não vai porque ele sabe e já disse que, assim, não vale a pena lutar por um país que não faz parte ou é membro da OTAN, porque ele estaria gastando todos, então, os seus avais. Por que ele estaria jogando tudo fora que ele tem para se proteger, entregando para um outro país que, aliás, não colabora com as partes da OTAN, não é membro da OTAN, não faz participação nenhuma com a OTAN? Ou seja, Trump entrando pode acabar com essa participação tão grande com essas alianças. E vamos lembrar, se os russos já têm agora esse direito de atacar fortemente porque a OTAN tá, se a OTAN perder o financiamento depois, o que acontece? Os russos não vão parar de atacar e diminuir seus ataques. Eles vão continuar o ataque do mesmo jeito ou vão piorar ainda mais a escala de ataque, fazendo com que a Ucrânia ou perca a guerra ou então cria uma proposta de paz onde eles acabam perdendo. Ou seja, provavelmente territórios que são ucranianos vão virar territórios russos. E que a gente tem quase certeza que isso tem chance de acontecer, tá? Então, na minha visão, essa decisão que foi feita pela OTAN de enviar armas, aliás, vários países já colaboraram com isso, um deles foi a Dinamarca, o outro foi a Alemanha, e assim, vários países que fazem parte aí já estão colaborando com isso, já estão pensando, realmente, vamos ajudar a Ucrânia. Eu acho assim, gente, que realmente isso aí pode ser bom por agora,
Mas embora sendo ótimo para os ucranianos agora e dando uma força, até fazendo com que eles tenham um pouco mais os seus territórios, acredito eu que na hora que, assim, que o bicho pegar, a galera vê que tá tendo financiamento muito alto, que eles estão ficando sem arma, que eles estão dando tudo para a Ucrânia, eles vão parar de financiar, vão parar de fazer esse apoio tão grande. E a Ucrânia, no nível que ela já tá, vai fazer o quê? Vai fazer com que ela perca essa força dela. E ela perdendo essa força, a gente sabe que os russos vão chegar com tudo e vão atacar por completo. E assim, não tem nem o que discutir, né? E vocês sabem disso. Os russos são muito mais fortes do que os ucranianos. Querendo ou não, a gente já sabe disso, né? A gente já sabe muito bem disso, tá? Os russos têm um poder muito mais forte, bélico, do que os ucranianos. Não é à toa que, assim, eles estão segurando essa guerra praticamente, assim, sozinho ou com pouco apoio há muito tempo, né? A Ucrânia está dependendo de todos os países para manter essa guerra e ainda está perdendo território. Então a gente sabe que os russos são mais fortes que os ucranianos, tá? O que acontece? Por que Vladimir Putin, então, se ele é mais forte, ele não pegou e atacou por completo? Falou simplesmente, vamos destruir a Ucrânia de uma vez por tudo. Porque ia dar a mesma coisa com Israel, tá, gente? Ia acontecer a mesma coisa com Israel, tá? E as pessoas iam se virar muito contra o governo russo, ia chamar uma atenção extraordinariamente grande para o governo russo, e acredite ou não, a Rússia ia ficar como uma ruim. A Rússia já tá como ruim, mas ia ser 4, 5 vezes pior. Então, assim, a Rússia tá mantendo ali um lero-lero entre a guerra da Ucrânia, sem ir de mais e sem ir de menos, né? Pra ele também não perder, né? Mas isso aí, na minha visão, gente, foi uma das piores decisões que fizeram. Tá, enviar armas para a Ucrânia se defender faz sentido. Agora, enviar armas para que a Ucrânia ataque outro território, a gente está falando de uma interferência muito grande que pode dar muito problema posteriormente. E principalmente para a Ucrânia, tá? Principalmente para a Ucrânia. Mais do que para os outros países, mas sim para a Ucrânia, que aí vai ficar dependendo literalmente de todas as formas possíveis de armas do exterior, né? Se ela aumenta a escalada dela, a Rússia vai aumentar. Só que ela pode perder e a Rússia não pode diminuir. A Rússia decide se ela quer diminuir ou não. Entendem? Pois é, gente. O vídeo de hoje foi esse, trazendo para vocês os principais fatos que aconteceram hoje. Assim, a guerra ultimamente, ela tá um pouquinho meio travada, não tá uma guerra que é assim, oh meu Deus, conquistaram território demais, perderam território demais. Não, a guerra parou numa fase onde a gente vê que são pontos específicos que estão sendo conquistados, pontos específicos que estão sendo meio que criados guerra. Não é toda completamente a Ucrânia que está em guerra, tá? São pontos ali de fronteiras. Crimeia, a região ali onde a gente viu que a Kharkiv também que estava chegando, e quando a Rússia chegou deu muito problema para a Rússia. E outras regiões ali mais em fronteira com a Rússia, tá? Mas sim, qualquer outra atualização que tiver aqui, gente, eu vou ou colocar na descrição para vocês, ou tá lá no meu Instagram, ou então eu vou trazer um outro vídeo para vocês explicando o que aconteceu, tudo certinho, atualizando certo para vocês, tá? Um beijo e até o nosso próximo vídeo amanhã. E aliás, se você gostou, não se esqueça de seguir, deixar o like, compartilhar e colocar o seu comentário sobre o que você tá achando dos nossos vídeos, tá? Isso ajuda bastante a gente aqui do canal a trazer mais conteúdo para vocês, a trazer mais informações de forma certa, correta e fácil para que vocês possam entender. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.